Hoje, dia 9/7, vamos fazer aí o nosso fechamento de mercado aqui do nosso índice Nasdaq, beleza? Então, bora lá, meus amigos. Dia bem extraordinário, tá? Visão aí totalmente alinhada com o mercado. Ahn, eu quero me ater a esse vídeo, né, justamente, tá? Dessa linha pontilhada, beleza? A essa daqui, ó. Por quê, né? Porque eu tô gravando esse vídeo justamente algumas horas depois, né? Depois do fechamento, tá? Depois do encerramento do pregão, né? Que, a saber, o mercado se encerrou aqui às 6 horas da noite e o overnight ali na abertura, né? Às 7 horas da noite aqui, beleza? Então, esse gráfico será justamente, né? O que eu vou fazer a leitura, beleza? Então, bora lá, meus amigos. Vou tirar aqui essas marcações, a gente já volta para ela. Então, referente ao pregão anterior, né, a gente percebeu que o mercado tinha deixado um topo, o mercado desceu reto, subiu reto, fez um pullback dessa última movimentação de alta, né, a saber aqui é a região de 7.640 e o mercado subiu vindo até a região de topo anteriores. Com isso, meus amigos, o mercado acabou fazendo o quê? Ativando, né, esse espelhamento de alta dessa volta em V. Tá? Em seguida, o mercado acabou terminando numa micro deriva, tá? No pregão anterior. Dando continuidade à leitura do preço, o mercado acabou abrindo com um leve gap de alta. No entanto, referente ao pregão anterior, a gente tinha deixado um topo aqui e essa mínima de movimento. No entanto, né, aqui já se caracteriza, tá, um movimento de volta em V. No entanto, né, o mercado não abriu puxando para cima, né, ele abriu puxando para baixo, fez um pullback, ancorou nas médias curtas e veio para cima. Quando o mercado veio para cima e rompeu esse topo, basicamente a gente já tem a nossa projeção para fazer, né, que é dessa mínima para essa máxima. E aí a gente projeta o primeiro alvo. Perceba que o mercado chegou justamente na região de primeiro alvo e chegou a travar, beleza? Então, o mercado chegou nessa região de máxima e aqui, meus amigos, já entra uma das marcações, né, que eu acabei trabalhando. Por quê? Perceba que no pregão anterior o mercado tinha marcado um topo e ele marcou o segundo topo. Eu liguei essa linha, tá? Eu liguei essa linha e aí eu tenho basicamente aqui uma linha de extremidade de alta, né? Em seguida, tá? Após o mercado ter pagado o primeiro alvo desse espelhamento de volta em V, a gente percebe que o mercado acabou fazendo um movimento corretivo, né? E aí a gente pode também trabalhar a correção dessa mínima, tá? A gente fez a projeção dessa mínima para essa máxima, projetamos o primeiro alvo, o mercado cravou o primeiro alvo. Só que dessa mínima até o movimento máximo que o mercado conseguiu atingir, o mercado acabou fazendo, né, uma correção, tá, justamente até a região de 7.640. Ou seja, referente ao pregão anterior, a gente já viu que dessa mínima para essa máxima, o mercado corrigiu 7.640. E aqui, novamente, né, o fractal de 7.640 foi respeitado, tá? O mercado acabou fazendo essa volta, né? Esse pullback, aqui também entra a nossa leitura, né? Basicamente, nós tínhamos aqui uma mínima, o mercado subiu reto e aí ele desceu. A partir do momento que o mercado desceu, ele captura essa região de mínima e ele não ativa, né? Ele não rompe e não ativa, ou seja, ele não vem pagar alvos aqui para baixo. Em contrapartida, se ele faz outra volta em V, rompe a máxima da extremidade do movimento, ele acaba ativando alvos aqui para cima, e foi justamente o que o mercado fez. Então, essa leitura, meus amigos, para quem assiste aqui os meus fechamentos, eu sempre trago ela, tá? E aí é o seguinte, a partir do momento que o mercado rompeu essa região de máxima, nós tínhamos outro espelhamento para fazer, né? Que seria justamente dessa mínima para essa máxima, tá? E aí, ó, se a gente espelha o primeiro alvo, perceba que o mercado travou justamente lá na região de primeiro alvo, tá? O segundo alvo ficou um pouco mais acima, no entanto, a gente percebe que de fato o segundo alvo foi cravado também.
Porém, eu vou trabalhar aqui, ó, primeiro essa projeção, né, dessa volta em V, e também essa projeção aqui, ó, que é a projeção do overnight ali, né, a abertura, que a gente acabou de fazer, tá? Então, dessa mínima para essa máxima, se a gente projeta o primeiro alvo foi justamente aqui, segundo alvo um pouco mais acima, inclusive o mercado chega na região e trava junto com essa linha de extremidade de alta, e aqui, ó, o terceiro alvo, perceba que no terceiro alvo, tá? Então nós temos dessa máxima para essa mínima, o terceiro alvo aqui. Como também nós temos dessa máxima para essa mínima, tá? Nós temos o primeiro alvo aqui. Ou seja, nessa região aqui, meus amigos, nós temos dupla convergência de projeção, como também nós temos, né? Novamente aí, trazer aqui, ó, desse topo A para esse topo B, uma linha de extremidade de alta, tá? Ou seja, aonde o mercado acabou sentindo essa região de preço e fez outra correção. Eu vou acabar tirando aqui essas marcações, tá? A gente vai dar continuidade à leitura, beleza? Então, quando o mercado chega nessa região de máxima, onde a gente já percebeu que nós temos dupla convergência de alvos, o mercado acaba sentindo e faz uma correção. Essa correção, meus amigos, a saber, é a correção dessa mínima para essa máxima, tá? Então, o que o mercado fez? Ele fez uma correção. Quando o mercado fez essa correção, a gente poderia simplesmente trabalhar a FIBO da mínima para essa máxima. Perceba que o mercado chegou justamente aonde? Na região de 50%. Então, perceba que anteriormente a gente percebeu que o fractal de 7640 ele veio respeitando, e agora, a correção que o mercado conseguiu fazer foi apenas até a região de 50%. Essa região de 50%, se a gente for trabalhar aqui, ó, a nível de suporte e resistência, nós temos aqui os topinhos, né? Tanto o topinho ali que foi a máxima do overnight, tá? Que foi rompido, tá? Quanto também, basicamente aqui, ó, uma troca de polaridade micro, tá? Através desse candle, ancorou na média de 9 e subiu. Ou seja, aqui era uma resistência, depois que rompeu, acabou se tornando um suporte, e aí o mercado subiu. Quando o mercado acabou deixando essa região de mínima, meus amigos, se a gente tira o zoom do gráfico, eu vou tirar aqui essa fibra, se a gente tira o zoom do gráfico e a gente trabalha a ideia de figura gráfica via Price Action, nós já tínhamos, né, essa linha de extremidade de alta, que seria desse topo A para esse topo B, e aí a gente estende a linha. Quando o mercado acabou deixando essa região de mínima, tá, que é justamente a correção de 50% desse movimento, basicamente aqui nós tínhamos um fundo A com um fundo B. E se a gente liga essa linha, perceba que nós temos basicamente aqui uma cunha ascendente, tá? Um triângulo, né? Na verdade é um triângulo ascendente. E aí via price action a gente tem a ideia que de fato o mercado pode trabalhar na ponta compradora, tá? Então, quando o mercado, meus amigos, fez essa correção de 50% e o mercado fez novamente essa movimentação vindo para alta novamente, basicamente aqui ele estava vindo fazer mais uma recuperação em V, tá? Mais uma recuperação em V. E aqui é bem interessante, por quê? Porque ele acabou chegando justamente aqui, ó, na região de preço, que foi a máxima do dia a princípio, e também nós tínhamos a abertura dos futuros, que seria às 10h30 da manhã. Tá? Então, olha só, nós já vimos, né, que o mercado acabou respeitando a região de 50% dessa retração, e aí o mercado fez essa mínima e fez essa volta em V. Quando o mercado fez essa volta em V, ele acabou rompendo, perceba que o mercado acabou rompendo essa volta em V. Basicamente, nós tínhamos, né, se a gente trabalhasse a ideia que o mercado iria subir através de alinhamento de médias, através da leitura de price action, através desse triângulo que o mercado acabou nos trazendo, a gente teria a ideia que, de fato, após o rompimento dessa região de preço aqui, ó, dessa máxima, a gente teria o quê? Basicamente um espelhamento para ser projetado. Então, a gente trabalharia aqui, ó, dessa mínima para essa máxima e a gente projetaria o primeiro alvo, tá? O primeiro alvo está aqui e o segundo alvo está aqui. No entanto, o mercado acabou fazendo uma correção assim que
a abertura dos futuros veio. Ou seja, esse candle aqui, ó, que foi o candle, deixa eu colocar aqui, o candle das 10h30, perceba que esse candle ele veio até essa região aqui de preço, tá? A gente vai trabalhar também uma retração, tá? Dessa mínima para essa máxima. Perceba que o mercado chegou aonde, meus amigos? Na região de 50%, tá? Ou seja, o que o mercado fez? Ele fez um movimento de baixa, tá? Essa região é a região de 50%, a gente já viu. O mercado fez uma recuperação em V, rompeu. Nesse rompimento, ele acabou ativando o espelhamento de alta. E aí a gente tem alvos pendentes, tá? E aí o mercado, os futuros abriu, puxou para baixo, veio até a região de 50%. A partir do momento que o mercado chegou na região de 50%, ele rejeitou, ancorou na média de 50% e o mercado acabou jogando para cima, o preço acabou sendo impulsionado para cima. Perceba que esse candle é um candle de pullback de médias, tá? Saindo de dentro do triângulo, tá? Saindo de dentro do triângulo, beleza? Então o que o mercado fez? Veio para cima e foi impulsionado literalmente. Aí a gente poderia sim trabalhar as projeções, que seria primeira projeção, né? A gente já teria ideia que seria dessa mínima para essa máxima. A gente teria ideia do primeiro alvo aqui e do segundo alvo aqui, onde justamente o mercado chegou lá na região do segundo alvo. Só que dentro dessa estrutura de preço nós também teríamos outra projeção, tá? Que seria uma projeção mais micro, da mínima do movimento para a máxima. Concorda comigo que a partir do momento que o mercado deixou esse topo, ele fez esse movimento para baixo e ele retornou até essa região de máxima e ele rompeu passando direto. Perceba que aqui ele também tem um espelhamento de alta para ser projetado. Então, se a gente trabalhar essa ideia, a partir do momento que o mercado rompeu essa região de topo, o mercado deixou alvo pendente, ou seja, o primeiro alvo está aqui e o segundo alvo está aqui. Então, meus amigos, nessa região de máxima nós teríamos o quê? Segundo alvo desse micro espelhamento, como também nós teríamos aqui, ó, dessa mínima para essa máxima, primeiro, segundo alvo. Ou seja, né, nessa região de máxima nós temos dupla convergência de preço. Não foi diferente, né? A gente já viu essa mesma leitura de dupla convergência de preço nessa região anteriormente. Só que, se a gente, eu vou tirar aqui, meus amigos, essas marcações, vou tirar o zoom do gráfico, beleza? Vou tirar o zoom do gráfico e vou trabalhar uma retração numa visão mais ampla, tá? Trabalhando desse topo para essa mínima, o mercado fez essa correção. Essa correção a gente vai descobrir agora dessa máxima para essa mínima, show demais. Perceba que o mercado chegou aonde? Na região de 61, meus amigos. Coisa linda demais. Nessa região de 61 nós temos aqui, ó, região de fundo, região de fundo, região de topo, tá? Região de topo, de fundo, né, depois que o mercado rompe. Ou seja, né, meus amigos, nós tínhamos basicamente, deixa eu tirar essa marcação, nós tínhamos basicamente aqui três confluências de preço onde o mercado acabou sentindo, né? O mercado acabou sentindo, trouxe um padrãozinho aqui de 1, 2, 3 de venda. No entanto, esse candle ele acabou fechando na cara da média de 9, porém o mercado fez um movimento abrupto de baixa, tá? Então, o mercado tinha deixado uma mínima, que é a mínima da abertura dos futuros, o mercado subiu reto, desceu reto. A partir do momento que o mercado desceu reto, perceba que ele chegou até a região de mínima, só que aqui ele acaba encontrando essa linha novamente, né? A linha via Price Action, tá? A linha de canal, tá? Na verdade, do triângulo, né? Se a gente liga aqui, ó, desse fundo A para esse fundo B, o mercado acabou chegando justamente na região da mínima do dia e justamente nessa linha. Só que aqui também nós temos, tá? Aqui também nós temos um canal, tá? Se a gente for trabalhar aqui, ó, dessa mínima, na verdade, é aqui, ó, dessa mínima, tá? Para essa mínima, e a gente estende essa linha. Olha só, meus amigos, que coisa extraordinária, tá? Então, se a gente trabalha aqui a ideia, ó, desse fundo para esse fundo A e fundo B, e a gente estende
a linha até esse topo. Então, basicamente, nós temos o que aqui, ó? Um canal, tá? E aonde foi a mínima, né, depois daquele movimento abrupto? Justamente na região de 50% dessa linha de canal. Como é que eu sei que esse canal está certo? Além do triângulo, né, ascendente que eu já tinha, meus amigos. Perceba que o mercado chegou na região de 50% desse canal, respeitou. Chegou na região de 50%, respeitou. Chegou na região de 50%, respeitou. Chegou na região de 50%, também respeitou. Não foi diferente, meus amigos, quando o mercado veio da região de máxima do dia, capturando a região da mínima do dia. Então, o que ele fez aqui? Movimento forte de baixa, forte de alta, né, perdão, movimento forte de baixa. No entanto, nós tínhamos aqui nessa região algumas confluências, né? Primeiro seria a linha do triângulo, a linha de extremidade de baixa, nós tínhamos região de 50% do canal e também, se a gente tira o zoom do gráfico e a gente trabalha uma retração da mínima do dia, né, que foi justamente essa aqui, ó, da mínima do dia para a máxima, perceba que o mercado chegou aonde, meus amigos? Justamente na região de 61, tá? Ou seja, região de 61. Ou seja, aqui em cima a gente já viu que é a região de 61. Ou seja, aqui em cima é a região de 61 e aqui embaixo o mercado também respeitou 61. Novamente o fractal de mercado, né, acabou sendo respeitado ali através da leitura de contexto, tá? Então o mercado acabou trazendo um candle aqui PFR, né, um candle pin base, segundo via price action, é um candle de reversão de movimento. Então, se ele remete à reversão do movimento, o último movimento foi um de baixo, esse candle acabou sendo um candle positivo forte, e ele acabou fazendo o seu movimento de alta, meus amigos, vindo capturar até a região de máxima do dia, tá? Então, aqui nessa região, antes dele completar todo o movimento, né, que seria capturar de fato a máxima do dia, o que o mercado fez? Basicamente, ele foi impulsionado para cima, começou a trabalhar em deriva, fez um pullback raso, ancorou nas médias móveis e fez um pullback antes do rompimento, tá? E aí, de fato, o mercado chega a romper. Depois que o mercado rompe essa região de máxima, né, a gente percebe que o mercado acabou trabalhando de forma de deriva, tá? E aqui ele ficou bem feio, né? Se a gente até trabalha uma retração, eu acho que não deu nem 38, tá? Então, basicamente ali 28, né? 23%. Então, é isso aí, meus amigos. Que leitura, que dia extraordinário, tá? Vou acabar trazendo aqui a ideia dos candles gatilhos dentro do nosso operacional, tá? Então, o primeiro candle do dia foi um candle na ponta compradora, válido para compra, tá? Nós tivemos também esse candle na ponta compradora, pullback de média. Depois nós tivemos esse candle, tá? E em seguida nós tivemos esse candle aqui, ó. Esses dois candles, na verdade foi o rompimento desse candle aqui, ó. Beleza? Trazendo a ideia aí de CR de alta, né? Que é um candle referência, tá? Então, nós tivemos aqui também na ponta compradora, 1, 2, 3 de compra, e nós tivemos também esse candle. Então, no dia 9 do 7, meus amigos, eu não tive como analisar a venda. Por mais que nós tínhamos aqui nessa região de máxima confluências, convergências, mas a leitura do contexto para mim não trouxe nenhuma venda, beleza? Então, esses aí foram os candles, coisa linda, tamo junto, pessoal, com isso.